Quero também nessa manhã saudar a todos, bem-vindos, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que nós podemos estar na casa do Senhor. Um dia diferente, um dia nebuloso, o sol não saiu, mas eu creio que choveu. Não sei se choveu em todos os lugares, mas eu acredito que sim, né? Se caiu um pingo d'água, já é chuva, não é verdade? Às vezes a gente brinca, choveu lá, não choveu, mas não caiu uns pingos, caiu então, choveu. Né? Cada pingo é chuva, né? Então nós podemos também estar assim felizes que Deus tem em continuidade nos guardado, nos abençoado. E hoje pela manhã também é um culto um pouco diferente. E nós temos bastante tempo ainda até às 10h10, talvez se passar um pouquinho mais, não tem problema. Nós precisamos fazer uma pequena reunião, assembleia, para definirmos alguns assuntos, mas nós queremos agora estar nos antenando na palavra de Deus, algo que queremos também nessa manhã ministrar e trazer para todos nós aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E para quem trouxe sua Bíblia, pode estar abrindo na primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, que é quase no final da Bíblia, na primeira carta de João. Nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos estar lendo até o versículo 10. É um pouco extenso a leitura, mas é preciso para nós podermos também entender o que esse texto nos traz, todo o contexto. E nós queremos nessa manhã estar dando continuidade àquilo que nós temos iniciado a falar desde fevereiro deste ano, darmos continuidade e falarmos sobre o tema santificação, santidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre entendimento profundo sobre pecado. Algo que tem assolado, algo que está destruindo vidas, famílias, o mundo em si. Tudo está sendo destruído por causa do pecado. O pecado que entrou, chegou através de Adão e Eva, e esse pecado, eu sempre digo, ele é como um câncer. Ele vai minando, ele vai destruindo. Desde Adão e Eva, esse pecado, até o dia de hoje, ele está destruindo famílias, destruindo vidas, destruindo, podemos até dizer, claramente destruindo a natureza de tudo de bom e maravilhoso que Deus tem construído. Até esses dias, eu estava pensando e conversando com alguns irmãos de como o pecado destrói todas as coisas. A própria natureza, onde nós muito bem sabemos, nós estamos aqui, queridos, falando sobre o corte de uma árvore, onde nós estamos hoje plantando, mas nós estamos falando em especial daquilo que o homem produz e faz, né? A própria questão em casa é uma das coisas que eu brigo sempre em casa. Nós temos, graças a Deus, em nossa cidade, nós temos onde o lixo ele é separado, né? Nós podemos separar em casa o lixo, o orgânico, o molhado, o seco. E muitas vezes eu olho na lata de lixo, está lá um pote de Nescau vazio, aí tem resto de erva, resto de comida. Isso vira tudo não sei o que isso vira no final, mas fica quase impossível depois separar isso. Então, isso já começa em casa, nós separarmos certinho, porque isso depois, quando é jogado no tempo, isso demora até decompor, e assim nós acabamos destruindo a natureza, né? E a gente vê em outras situações de como muitas vezes pessoas enriquecem sem se preocupar, por exemplo, de jogar água suja ou água química dentro de águas, dentro de leito de rio,
Porque o importante é, como sempre ouvimos dizer, o importante é fazer dinheiro, dinheiro e dinheiro e dinheiro. E assim a natureza tão bela que Deus tem nos dado, nós acabamos muitas vezes destruindo. E tudo está vinculado a uma palavra: o pecado. E nós queremos nessa manhã, se assim o tempo nos permitir, nós queremos entender um pouco a fundo sobre o pecado. E esse texto, então, ele inicia dizendo o seguinte: 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, e assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Percebe, aqui está falando de Jesus, né? Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Feche um pouco os seus olhos, baixamos nossa cabeça e vamos ainda orar. Obrigado, Senhor, que podemos estar aqui, Pai, e nessa manhã tão especial podermos falar um pouco deste assunto, falarmos um pouco sobre o pecado, onde nós já ouvimos, e quando lemos na Tua Palavra o quanto o pecado tem feito mal, o quanto o pecado tem destruído pessoas, vidas, famílias, igrejas, e que nessa manhã, Pai, nós possamos sair deste lugar com um entendimento melhor, mas acima de tudo como um compromisso de procurarmos com todas as nossas forças, estarmos lutando contra, para nós não pecarmos e termos uma vida, sim, santa, em santificação, separada para Deus. Continue, Pai, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar aqui falando que uma pergunta: o que é a lei de Deus? Ou seja, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela nos traz essa clareza de que no momento quando nós pecamos, nós estamos transgredindo, ou seja, nós estamos pecando, nós estamos transgredindo a lei de Deus, a palavra de Deus. E se nós formos ver a fundo, lei de Deus são todas as diretrizes, são as normas, as lições, as verdades que estão contidas na palavra de Deus. Ou seja, a lei de Deus é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus
que devemos cumprir. A lei, a palavra de Deus, ela foi colocada para ser cumprida. E no momento quando nós não a cumprimos, quando não a obedecemos, nós transgredimos a palavra de Deus. E logo, toda transgressão da palavra de Deus é pecado. Então, a Bíblia ela fala muito dessa palavra transgressão. Transgressão é você errar o alvo, é você fazer o contrário daquilo que a palavra de Deus dita. E no momento quando nós transgredimos a palavra de Deus, quando nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus diz, nós pecamos. E aqui é interessante, só para nós nos aprofundarmos um pouco, a palavra traduzida, transgressão, ela vem da palavra grega anomia, que significa total respeito por Deus. Total respeito por Deus e das suas leis. Então, todo pecado é uma transgressão contra Deus, porque o pecado viola o seu padrão moral para os seres humanos. E desde que Deus nos criou, Ele tem o direito de definir limites para nós. Ou seja, o fato de nós sermos criaturas de Deus, de termos sido criados por Deus, Ele tem o direito de dizer o que é o certo e o que é errado. Da mesma forma, se você criar algo, você vai saber dizer para que funciona e como deve mexer. Se fizer isso, vai estragar. E assim, da mesma forma, o fato de ter Deus nos criado, Ele tem o direito de dizer, olha, não é assim, mas é assim. Qualquer violação desses limites é uma violação da sua lei, o que significa que todo pecado, então, é uma transgressão. Então, queridos, através dessa pequena introdução, nós já podemos ter um pouco da clareza o que significa pecado. E como já tenho dito, quero levar vocês, todos nós que estamos aqui, para um entendimento mais profundo sobre o pecado. Aquilo que todos nós já cometemos. Todos nós já transgredimos a lei. Todos nós já erramos o alvo. Todos nós já pecamos. Quem de nós nunca falou para uma criança, não vai lá fora porque lá tem uma onça? Ou algo parecido. Não vai lá fora que vai ter um bicho que vai te pegar. Sem querer, querendo, você acaba mentindo para a criança. Você sabe que não tem leão lá fora, mas você fala. Aí a criança fica com medo, ela não vai. Mas você às vezes faz isso sem perceber que você está pecando. Então, apenas esse exemplo, só para demonstrar de como nós somos pecadores. Quantas vezes nós já mentimos? Quantas vezes nós já fizemos coisas que nós não devíamos? Quem na escola colou? Alguém já colou uma vez? Eu já colei. Ninguém mais colou na escola? Só no Rio Grande do Sul? Ah, tá. Quem de vocês já fez alguma coisa e escondeu do pai e da mãe? Eu fiz já. Muita coisa ele nem sabe que eu fiz. Então são coisas que muitas vezes tão mínimas, pequenas, mas é pecado. E a gente não tem como fugir dessa realidade. E é interessante que todo aquele que realmente deseja viver uma vida em santidade, uma vida separada para Deus, terá que examinar o vasto e solene assunto profundo do pecado. Essa frase foi escrita, se encontra nas palavras deste livro que eu estou lendo, Santidade sem ninguém verá o Senhor, do autor John Charles Riley. Todo aquele que deseja viver uma vida em santidade, uma vida santa na presença de Deus, terá que examinar o vasto e solene assunto sobre
o pecado. Porque, na verdade, poucas pessoas hoje param para pensar e para refletir sobre esse assunto. Que é algo tão, ao mesmo tempo, tão interessante, tão profundo, mas ao mesmo tempo ele é tão assustador. Porque o pecado ele vai muito além daquilo que nós muitas vezes pensamos, do que é o que é pecado ou não. O pecado, amados, é exatamente o que tem afastado e está afastando as pessoas da verdadeira santidade. O pecado é exatamente esse que está dentro de nós, que nos afasta, ou seja, de nós termos uma vida santa, de santificação. Quantos de nós nos examinamos, nos cuidamos dia a dia para nos afastar do pecado? Quem de nós tem essa preocupação no seu dia a dia? Não, isso aqui não posso. Não, eu não posso ir lá. Não, eu não posso falar isso. Eu não posso pensar nisso. Isso condiz com alguém que busca santidade. Ela sempre está preocupada se isso agrada ao Senhor ou não. Mas muitas vezes nós estamos tão no automático, ou seja, tão no automático do pecado, que já está alojado em nosso coração, e nós às vezes fazemos sem perceber. Porque na verdade nós muitas vezes não levamos tão a sério a questão do pecado. Todo mundo está fazendo, como muitas vezes a gente ouve dizer, se esse pode fazer, por que eu não posso? É uma coisa tão mínima, tão insignificante. Interessante notar que a primeira coisa que Deus faz, quando nós aceitamos Jesus, quando nos tornamos uma nova criatura, e esse aqui é um ponto muito interessante e profundo. A primeira coisa que Deus faz quando nós aceitamos Jesus e quando nós começamos a viver uma nova vida, é iluminar o nosso coração, mostrando que nós somos pecadores. Quando uma pessoa de fato aceita Jesus e começa uma caminhada com Cristo, cada vez mais ele percebe do quanto ele é pecador. O autor Riley, no ano que ele viveu, 1816 a 1900, ele diz o seguinte: naquele ano que ele viveu, naqueles anos que ele vivia, imagina hoje, ele disse que uma das principais necessidades da igreja continua sendo um ensino mais claro e completo sobre o pecado. Então, esse autor, ele entendeu algo, creio que todos os homens, mulheres de Deus, sempre tinham em mente. Não é algo somente no tempo desse autor, mas é também algo em nossos dias, que o assunto do pecado, ele precisa, é necessário para a igreja estarmos levando mais a sério e falarmos mais sobre isso, ou seja, termos uma vida pessoal, um cuidado mais acirrado em nossa vida, se de fato nós estamos caminhando na luz, se de fato nós não estamos errando o alvo, se de fato nós não estamos transgredindo as leis de Deus. Qual é a definição que nós damos para o pecado? Será que nós sabemos o que é pecado? Nós já ouvimos um pouco nessa manhã. A definição de Riley do pecado, ele diz o seguinte: pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira. Uma enfermidade da qual apenas um homem nascido de mulher esteve isento. Somente uma pessoa existiu aqui na terra que foi isento dessa enfermidade, que foi Jesus. Mas todas as demais pessoas, elas estão contaminadas com o pecado. E nós não temos como fugir disso. Todos nós somos contaminados. Dia após dia, esse câncer do pecado, esse vírus do pecado está batendo em nossa porta, tanto de casa como da porta do nosso coração.
E se nós não cuidarmos, nós somos infectados. E essa é uma realidade. Pecado é praticar, é dizer, falar, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a mente e a lei de Deus. Em resumo, segundo a escritura que nós temos lido há pouco, em 1 João 3,4, algo que nós já vimos, o pecado é a transgressão da lei. Por mais mínimo que seja, pecado é pecado e nos tornamos culpados aos olhos de Deus. Todas as vezes quando nós pecamos, por mínimo que seja, por mais que você é salvo, por mais que você aceitou Jesus, no momento quando você peca, por mínimo que seja, você se torna culpado. E aí você tem que novamente confessá-lo diante do Senhor para pedir perdão. E o Senhor, que é fiel e justo, para nos perdoar e purificar de toda injustiça, de todo pecado. Ele nos perdoa. Mas é preciso sempre ter novamente a confissão. E nós sempre dizemos assim, nós temos que dar nome aos bois. Né? Você não pode chegar simplesmente no final do dia, ou, meu Deus, me perdoa pelos meus pecados. Você tem que fazer uma autoanálise, um exame. Nossa, eu menti aqui. Meu Deus, eu pisei na bola aqui de novo. Eu fiz algo que machucou meu irmão. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu murmurei hoje. E você citar nomes, dar nomes ao pecado. O pecado é algo tão sério, ao mesmo tempo tão assustador. Pois eu não preciso literalmente trair a minha esposa. Basta eu pensar, eu já estou pecando. Basta eu pensar, já estou pecando. E esse é um dos textos que nós temos lá em Mateus 5, 21 ao 28, você pode ler em casa. É o texto que fala disso, falando sobre adultério. Que o adultério não é, você não precisa ir trair a sua esposa, seu esposo. Só o fato de você pensar, imaginar, você já está pecando. Então o pecado é algo tão assustador que às vezes a gente olha assim, a gente pensa assim, nossa, nós estamos vivendo o tempo da graça. Sim, nós estamos. Às vezes a gente olha assim, nossa, antigamente deve ter, a gente pensa assim, nossa, como deve ter sido difícil antigamente viver, porque lá era olho por olho, se você adulterava, você era apedrejado até a morte, depende do caso. Mas hoje você não é apedrejado. Você pode pedir perdão e o Senhor te perdoa. Então nós vemos que hoje em dia é muito mais difícil do que antigamente. Antigamente quem era apedrejado? Quem cometia adultério. E quantos outros pensaram, mas nunca ninguém soube. E hoje o fato de você pensar em fazer algo, você já está pecando. Muito quando você pensa em fazer mal a alguém, por mais que você não faz, você já está pecando. Então é um assunto muito sério. E eu creio que nós não fazemos nem ideia a profundidade que há na questão do pecado. Quem de vocês já ouviu falar que ouviu falar do pecado da omissão? Omissão. A palavra omissão significa falta de ação no cumprimento de um dever. Ou seja, você sabe o que é certo e você não faz. No momento que você sabe que é certo e você não faz, você está pecando. E é interessante que muitas pessoas não têm essa ideia em relação a isso. Só para um exemplo, só para nós entendermos melhor a questão do pecado da omissão, quando a gente lê em Mateus 25, 41, 42, quando Jesus diz o seguinte, o Sermão do Monte, ele diz apenas esses dois versos. Mateus 25, não é do Sermão do Monte, é capítulo 25.
Não tem nada a ver com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está no capítulo 5 de Mateus. Nós estamos aqui no Mateus 25. O versículo 41 e 42 diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E o versículo 42: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Esse é o chamado do pecado da omissão. Você vê alguém passando fome, você vê alguém passando necessidade, mas você simplesmente vira o olho. Ah, não é comigo. O governo se vira, ou a igreja se vira. Isso é o tal do pecado da omissão, que você vê alguém necessitado, você vê algo claramente que você poderia fazer e você não faz. Uma frase que o arcebispo Husser, ele disse pouco antes de ele morrer: Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados, sobretudo dos meus pecados de omissão, por aquilo que ele não fez, por aquilo que ele via que poderia fazer e não fez. Tem pessoas que até dizem assim: eu não vou nem ler a Bíblia, vou ficar na ignorância, melhor não saber, e daí Deus não vai levar em conta. Você já viu pessoas assim? Pessoas que não leem a Bíblia para não encontrar nada que infringe. Melhor ficar na ignorância, melhor não entender, melhor não estudar, porque vai encontra algo que vai contra aquilo que eu faço. E há pessoas assim, infelizmente. Só que é tão interessante que quando a gente olha na palavra de Deus, em Josué 1:8, quando lemos esse verso, quando diz o seguinte: não deixes de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Palavras que foram ditas a Josué. E o meu questionamento aqui é: por que será que foi falado para Josué: medite dia e noite? Como que fica essa questão, essa palavra, esse ensino? O que isso faz em nossa mente? Quando nós ouvimos aqui uma palavra dita a Josué: ela medita dia e noite. Ou seja, você precisa estudar a palavra de Deus para você não pecar. Quando nós lemos o Salmo 119, versículo 11, é um dos versículos que eu aprendi no tempo quando eu estava na escola bíblica dominical, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que será que Deus pede para nós guardarmos a palavra? Para nós não pecarmos. Como eu vou guardar a palavra se eu não conheço a palavra? Então, mais uma vez, nós encontramos aqui algo muito claro, que há essa necessidade, e podemos aqui dizer quase como uma obrigação, de ler e estudar a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele falou para o seu filho na fé, em 1 Timóteo 4, ele diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: olha, dedique-se à leitura. E no Antigo Testamento, uma coisa que eu encontrei ontem, um verso lá de Levítico 5,17 diz assim: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Vocês percebem de como antigamente era severo? Mesmo que ele não sabia, era considerado pecado se ele fazia. É por isso que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento hoje,
A palavra de Deus, cada meia volta, nos diz que nós temos que estudar, nós temos que guardar, que nós temos que nos dedicar para nós não pecarmos. Porque nós corremos, queridos, um grande risco. A pessoa que diz assim, eu não vou estudar a Bíblia para não ter risco de pecar, para não conhecer, você corre um grande perigo. De madrugada, quando eu estava terminando a mensagem, eu fiquei pensando numa situação. Imagina, você chega diante de Deus, no dia do juízo final, e Deus te pergunta assim, meu filho, por que você fez aquilo? E você vai dizer, eu não sabia que era pecado. Aí Deus vai olhar para você e diz, olha, você viveu 80 anos, e você não estudou a Bíblia? Será que nós conseguimos perceber e entender que a profundidade do pecado é muito mais séria do que nós podemos imaginar? A santificação não está totalmente atrelada, ou seja, há uma junção de nós estudarmos, buscarmos a Deus, cada vez mais conhecimento, para que nós cada vez mais e mais venhamos nos afastar do pecado, para que nós sejamos cada vez mais e mais santos. Como que eu vou me tornar uma pessoa santa se eu não ler, se eu não estudar a palavra de Deus? E o que nós lemos em Hebreus 12, há uns dias, domingos atrás? Que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós não temos escapatória, nós não temos desculpa. Um dia querer chegar diante de Deus e dizer, eu não tive tempo. O que será que Deus vai dizer para nós? Se faz aquilo, a dizer, eu não sabia que era pecado. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer conosco. Então, meus amados, conheça a palavra. Aprofunda-te na palavra. Para você não errar, para você não transgredir. Jesus tanto nos ensinou no Novo Testamento, tantos ensinos. Por que será que Deus nos deixou a palavra de Deus simplesmente para ficar lá na estante ou empoeirado em nossos lares? Com medo de ler, com medo de encontrar algo que vai contra aquilo que eu pratico. Que nós, amados, possamos realmente refletir. E vamos, amados, vamos nos esforçar em viver uma vida santa. Leia, estude a palavra de Deus. São tempos difíceis, são. Mas nós precisamos nos santificar. Nós precisamos conhecer a palavra. Para cada vez mais e mais deixarmos de pecar. Já falei isso aqui. O pecado é um odor. Você consegue ficar no mesmo lugar onde está um bicho morto há 5, 6, 7 dias? Onde o odor, o cheiro é insuportável? Nós não conseguimos. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele odeia o pecado. Porque é um odor insuportável. Mas Ele ama o pecador. Ele ama. Ele ama tanto que morreu por nós. E o desejo dEle que nós deixamos o pecado. E assim cada vez mais e mais vamos nos tornar pessoas santas. Santas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Eu não conheço, mas você sabe como você tem vivido. Nós temos ouvido nessa manhã que Deus tanto nos ama. Que nós possamos, amado, nos esforçar e nos afastar do pecado. Quanto mais nós pudermos ler a Bíblia, e você lê, e você encontra mais um verso, mais uma coisa que você está
que você tem feito, que tem desagradado a Deus, e você pode dar glórias a Deus. Nossa, mais um ponto que eu posso melhorar, mais um ponto que eu posso deixar de pecar. E assim, cada vez mais e mais, nós nos tornamos pessoas santas. Senhor Jesus, obrigado, Pai, que podemos estar aqui, que podemos nesta manhã louvar e bendizer o Teu nome, e mais uma vez podemos ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra é tão clara que nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nessa manhã temos ouvido, Pai, essa necessidade de nós termos que estudar a palavra de Deus, e nós não temos como fugir disso. É uma verdade que precisa estar latente, ou seja, precisa estar clara em nossos corações e precisa ser praticada como cristão, como filho de Deus. É dever, é compromisso, é obrigação, nós podemos dizer, de ler e estudar a palavra, para que assim deixamos cada vez mais e mais o pecado e nos tornamos cada vez mais e mais santas na presença de Deus. Senhor Jesus, nos ajude, nos dê força, para que consigamos, ó Pai, nesse alvo, consigamos caminhar, consigamos continuar trilhando nesse processo de santificação. E quanto mais e mais santificados formos, quanto mais e mais santas seremos, quanto mais e mais longe do pecado, mais perto estaremos do Senhor. E nós sabemos que perto do Senhor é um lugar seguro, é um lugar de paz, um lugar de aconchego, um lugar onde nós ouvimos a voz de Deus, um lugar onde nós ouvimos a direção de Deus para nossas vidas. É o melhor lugar que podemos estar. E acima de tudo, aleluias, se estamos neste lugar, perto do Senhor, que quando o Senhor voltar, ouviremos o soar da trombeta e partiremos para estar eternamente com o Senhor. Pai, nos ajude nesse processo de santificação. Nos ajude, Pai, de não nos afastarmos de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que desagrada o Senhor, tudo aquilo que transgride a lei de Deus, a palavra de Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.